Bom dia, pessoal. A entrevista Octaguas 2 está no ar. Estamos aqui hoje no nosso quadro Café Camilinha e a nossa convidada de hoje vai contar um pouquinho da história dela. É médica, ginecologista, formada pelo FJF, com residência em ginecologia e obstetria e é especialista em ultrassonografia, sexologia clínica e saúde da mulher em todas as fases da vida. Com formação também em gestão pública, área técnica, experiência e sensibilidade no cuidado feminino. É com muito prazer que eu apresento a doutora Maria Ângela Girardi. Muito obrigada, doutora, por ter dado esse convite. Eu que agradeço, Camila. É um prazer receber você aqui no nosso consultório, um carinho muito grande que eu tenho por você. Tenho assistido outras entrevistas suas e eu que agradeço, agradeço a sua lembrança, a lembrança do nosso nome. Obrigada, doutora. Então, doutora Maria Ângela, ao longo da sua trajetória, o cuidado com a saúde feminina atravessa diferentes fases da vida. Na sua opinião, doutora, qual o maior desafio para a mulher cuidar de si, meio e a rotina acelerada? Muito bem. Então, qual a dificuldade da mulher cuidar de si mesmo diante da rotina exagerada, né? Então é isso que a gente vê, né? A mulher não tem muito tempo, né? Ela corre para lá, para cá, você vê que ela cuida dos filhos, cuida do esposo, e roupa, e lá, e trabalha fora, e às vezes uma pessoa adoece na família, ou fora, um sogro, a sogra, ela que cuida, uma pessoa com deficiência. Existem até casos da mulher, às vezes, que separou do marido por algum problema, o marido foi para outra residência, adoeceu, volta para ela cuidar. Olha só. Então a gente tem, olha como é que a mulher assim, corre para lá, corre para cá. E como é que a gente tem que falar com a mulher? A gente tem que falar que isso é muito bom e tudo, mas ela não é super-herói. A mulher não é Mulher Maravilha, correndo para lá, para cá, sem querer ela esquece dela mesmo. Então, o que é que a gente tem que dizer é ela tentar dividir responsabilidades. Isso começa com a mulher ensinando os próprios filhos. Ó, meu filho, você vai ajudar o mesmo menino homem, não tem nada a ver o menino homem, a menina. Ó, vamos arrumar o quarto, vai arrumar. Quem que vai essa semana, a fulano de tal, o meu filho vai arrumar a cozinha. Tem que dividir responsabilidade, porque ela não dá tempo para ela fazer um exercício, para cuidar de si própria, entende? Então, é isso que eu tento passar para elas, a divisão de tarefas e ela procurar mais ter um horário planejado para ela fazer as atividades para a saúde dela. Então, sabemos que a ginecologia vai muito além das consultas anuais. Como a senhora enxerga a importância da prevenção e da escuta ativa no atendimento ginecológico? Então, a consulta com o ginecologista vai mais do que as consultas anuais, isso é muita verdade. Uma paciente procurando a gente procura abordar tudo, sabe? Então, assim, às vezes um problema ginecológico não é só aquele problema. Ele está aparecendo como um problema, mas ele vem de uma alimentação errada, de um intestino desregulado, de um sono. Você vê como é que a pessoa hoje, celular o tempo todo, televisão, luz, claridade, não vai dormir na hora certa, acorda várias vezes à noite, tem um sono ruim, isso diminui a imunidade, diminui a defesa imunitária. Então, às vezes, ela aparece, uma coisa que eu vou falar aqui, exemplo, uma candidíase de repetição. A pessoa aparece com uma infecção e trata, aí volta, trata e volta. Não só candidíase, um herpes, às vezes até um problema que não é ginecológico, uma sinusite. A pessoa tem as infecções repetidas e aí vai ver a estrutura da saúde que está comprometida. Uma alimentação inadequada, um intestino ruim, um sono ruim, uma paciente sedentária. Então, a gente orienta isso, um gerenciamento, não gerenciamento de emoção, porque problemas todos nós seres humanos temos, mas nós temos que tentar gerenciar o problema para a gente poder ter uma vida de qualidade. Então, é isso aí, basicamente. Boa, doutora. Então, quando falamos em saúde da mulher, não podemos esquecer das adolescentes.
O que deve ser levado em conta na primeira consulta ginecológica e como tornar esse momento acolhedor e educativo? Então, a primeira consulta com o ginecologista, né? Às vezes eu tenho minhas pacientes, inclusive essa menina nasceu comigo, às vezes, a filha, né? E a mãe pergunta, doutora, quando é que eu tenho que levar a fulana de tal para consultar? Então, assim, o que que eu procuro explicar? Eu procuro explicar o seguinte, porque a menina, ela tem as amigas, sabe as amigas da gente? Quaisquer que seja a nossa idade, que a gente fala besteira, fala o que quer, ouve e fala, a gente tem liberdade. Isso são as amigas. A mãe, geralmente, na maioria das vezes, a menina, ela não especifica tudo, entendeu? Não conversa tudo. Mesmo que a mãe dê liberdade, a menina já fica retraída, ou às vezes a menina esconde alguma coisa. E tem um médico que pode ser uma autoridade amiga. Então, em caso de dúvidas, inclusive das amiguinhas, em caso de dúvidas, e às vezes ela não quer passar isso para a mãe, eu me coloco à disposição dessas meninas, inclusive, assim, é o que eu tento fazer, entende? Muitas vezes, é claro, com a questão do segredo médico, mas também da responsabilidade profissional, saber até onde você pode ir com essa adolescente ou adulto jovem, que com certeza, às vezes eu trago uma outra pessoa da família que ela tenha uma certa liberdade para conversar, entende? E a gente ali conversa. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte: a menina que vai a primeira vez, ou mesmo a menina que nem vai no ginecologista, eu passo isso para a mãe. Uma menina, por exemplo, de 3 anos, 4 anos, é uma menina que está indo no pediatra, eu sempre falo com a mãe para falar para essa menina já entender, mesmo na idade tão tenra, na idade tão inicial, que ninguém pode colocar a mão nela se ela não quiser, né? A gente vê assim os casos de violência sexual dentro de casa, abuso sexual, é, chega às vezes até o estupro, né? Então são meninas muitas vezes que estão assim sendo ameaçadas dentro de casa e os estudos mostram que é dentro de casa, às vezes até uma pessoa da família mesmo, um irmão mais velho, um pai, né? É doloroso você falar isso, um, um avô, ou uma pessoa, um amigo da mãe que chegou, um padrinho, um tio, um primo, são essas pessoas que na convivência, que têm o respeito da família, que às vezes de uma forma escondida está abusando dessa menina. E a gente que é médico é muito dolorido a gente ver isso e como é silencioso, né? E a gente às vezes convive com essas mulheres adultas com histórias de abuso sexual, são mulheres, às vezes, que levam essa dor, né? Então, a mãe, entendendo isso, ela tem que, desde a idade tenra dessa menina, explicar: minha filha, ninguém pode pôr a mão em você que você não quer. Então, por exemplo, o médico vai no médico, na presença da mãe, a gente chama a mãe vindo, a gente examinar essa menina, às vezes um corrimento, uma coceira, uma ardência, né? Então é isso, gente. A gente tem que ter muita atenção, inclusive os meninos também, porque os meninos também são vítimas, não só as meninas. No geral, mais ou menos é isso aí. Boa pergunta. Então, a senhora também é especialista em sexologia clínica. Como ajudar as mulheres a se conectarem com a própria sexualidade em diferentes da vida, especialmente pós-maternidade ou na menopausa? Então, justamente, você falou uma coisa muito importante. A mulher, ela vai mudando, né? É cíclica a mulher, de acordo com a vida, né? De acordo com a idade. Então, a menina, a infância, a adolescência, adulto jovem, adulto, mulher engravidou, pariu, totalmente diferente. A mulher que já está entrando na menopausa, a mulher após 60 anos, né? A idosa. E então, assim, são mulheres em diferentes fases e cada uma tem a gente tem que apoiar, né, as suas dificuldades e
as suas dúvidas em cada fase. A gente fala que, assim, toda fase de vida, independente de homem e mulher, mas principalmente da mulher, que as questões hormonais são iguais às montanhas de Minas, ó, sobe e desce, sobe e desce. E, e aí, o que acontece? A mulher ela tem que entender que ela as diferenças nos dias do mês, e a gente procura explicar isso. Você perguntou muito da menopausa e da mulher amamentando, que tem uma semelhança entre as duas em relação hormonal, e principalmente na vagina, né? Tanto a mulher que pariu, que teve o parto, e a mulher na menopausa, as duas cursam com a vagina muito seca. A vagina muito seca. Dor na relação, desconforto, às vezes não tem vontade de ter uma relação sexual, o desejo diminui, né? Você vê que essa mulher que pariu é como se uma entidade superior falasse: não, minha filha, agora você vai cuidar da sua cria, né? Você não vai ter sexo agora, tipo isso, né? Mas a gente tem como a gente ter umas medicações, uns cremas, orientações para essa mulher, inclusive tanto essa mulher no pós-parto imediato quanto a mulher na menopausa, inclusive orientações para os parceiros também, para entender a diferença da mulher nessas fases de vida. O que a gente vê na mulher mais nova, tanto adolescente quanto adulta, hoje, Camilinha, eu não sei se o público que agora nos ouve, a gente entende bem que o quê? Muito mais a mulher está querendo aparecer que aparecer, não só a mulher, o ser humano, né? Então, às vezes, toma muito remédio, muito hormônio, para tentar ser alguma coisa que, assim, é claro que remédio, hormônio, às vezes a gente precisa de dar, mas às vezes a coisa está tão assim na aparência que a pessoa assim ela exagera e às vezes hoje você vê assim médicos mal orientados, com toda a humildade a gente vai falar, mas assim, e dando remédio para a pessoa, não, para parecer que está tudo bem, e na realidade a gente não sabe o que isso vai causar em médio e longo prazo, entendeu? Então é isso aí. Então, como lidar com as inseguranças, tabus que ainda secam na vida íntima da mulher? O que a senhora costuma dizer às pacientes que têm dificuldade em abordar esses temas? Bom, primeiro é deixar a mulher à vontade se ela quer abordar esse tema. Muitas das vezes a mulher chega num consultório para falar de uma dor que não tem fundamento orgânico, aquela dor. Atrás dessa dor, ela fala de um abuso sexual lá da infância, ela fala de uma dificuldade atual hoje de conviver com o parceiro, de se abrir para o parceiro, às vezes sensação de culpa, né, que a pessoa tem por, às vezes, repressões sociais, repressões religiosas, né, e ou culturais. Essa mulher chega, você vê que às vezes são pessoas bem resolvidas na vida profissional, mas em termos assim, no ambiente de quatro paredes, ela não se abre. Pessoas às vezes que não conseguem fazer um sexo, às vezes no claro, ela tem que estar no escuro, ela tem vergonha do próprio corpo, ela tem medo de se expor para um parceiro que às vezes ela convive há muito tempo, e ela tem medo de expor para si própria. Então, a gente, quando aborda a mulher, muitas vezes vagínicas, mulheres com dor e dificuldade de uma penetração, ou de sabe? Às vezes, quando a gente começa a abordar e dizer que ela não tem culpa daquilo que ela passou, ela sofreu, ou ela entendeu que fosse errado, entendeu? E aquilo ali, às vezes, só uma conversa simples, não digo isso só uma conversa simples, mas uma conversa que às vezes ela pode entender que ela tem muita coisa para percorrer e saber usufruir. É claro que assim, a gente orienta um bom psicólogo, às vezes, que vai aprofundar mais, porque às vezes as superficializações do tema não chega muito no que essa pessoa precisa, e às vezes chega. Então, cada paciente é cada paciente. Resumo, a gente tenta acolher,
as diferentes pessoas, nas diferentes fases de vidas, com as suas diferentes orientações sexuais e diversidades de cada uma. Isso que é importante e é bonito na profissão que a gente faz, né? Que toda pessoa é diferente, toda pessoa tem a sua individualidade. Boa, doutora. Então, hoje existem muitos métodos contraceptivos disponíveis. Como a senhora orienta suas pacientes na escolha do anticoncepcional mais adequado para cada perfil? Isso, então é isso aí. Olha só, que você perguntou e a resposta é essa mesmo, que é a individualidade do método e a individualidade de cada paciente. A paciente é hipertensa, a paciente é diabética, a paciente é obesa, a paciente dá mal, sente mal com remédio. Com qual remédio você sente mal? A paciente engordou com esse remédio? Então você vai, de acordo com o que você aprende na prática, você vai orientando a paciente. Olha só o que eu vou te falar. A primeira pílula anticoncepcional, ela surgiu em 1959. Ela chamava-se Enovid. Essa pílula, ela tinha muito hormônio. Pra você ter uma ideia, ela tinha 150 microgramas de etinilestradiol. Hoje a gente tem pílula de 15, de 20, de 30, 35 e 50. Quer dizer, diminuiu muito a dosagem do remédio, mas manteve a mesma eficácia. Então, hoje a gente tem remédios que você pode manusear e saber qual que é o mais indicado para aquela paciente. Sendo que a pílula, algumas vezes, não é o método mais indicado. Às vezes existem outros métodos mais indicados. E às vezes esse outro método você tem que mudar também. Paciente que esquece, paciente que sente mal-estar, você tem que passar um outro. Entende? Então, assim, a abordagem, você mesmo perguntou e você entende que a abordagem de cada pessoa, na sua idade, no seu tipo também, é diferente de acordo com aquela pessoa, entendeu? Bom. Então, sobre os anticoncepcionais hormonais. Quais são os cuidados e sinais de alerta que toda mulher deve observar durante o uso contínuo? Então, os anticoncepcionais hormonais, hoje a gente tem pílulas, as pílulas anticoncepcionais, para evitar uma gravidez, são as pílulas combinadas, que são 2 tipos de hormônios, com certeza um dos 2 é sintético. Sintético não, que eu digo, é sintético não isomolecular. Nosso corpo não produz esse remédio. Então, são remédios assim que a gente não produz, que a gente tem que tomar para evitar uma gravidez. Então, por isso, às vezes a tendência é tentar hormônios que na fórmula dele tenha remédios que possa ter assim, mais fisiológico, natural, mas a pílula por si só, ela, para evitar, ela, se tem 2 componentes, um deles necessariamente vai ter que ser não isomolecular, quer dizer, sintético mesmo, mas é por isso que a gente, às vezes, faz uso de medicações não hormonais, entendeu? Mas, assim, os hormonais de baixa dose, tentando ser o mais fisiológico possível, mas se a paciente, por exemplo, já teve uma trombose, já é uma paciente com muitas varizes, é uma paciente que tem um risco maior, por exemplo, uma obesa, você vai evitar, às vezes, tratamento hormonal nessas mulheres, porque o risco de dar uma trombose é maior, entendeu? Então, você vai também julgando ali. A orientação é o seguinte: se você está usando remédio, pelo menos uma vez ao ano, você tem que ir no seu ginecologista. Fica a dica da doutora Maria Ângela, hein, gente? Então, para fechar nossa entrevista, a senhora também é formada em gestão pública. Com a sua experiência nesta área, como melhorar o acesso das mulheres a um atendimento ginecológico de qualidade nas redes públicas de saúde? Nossa, muito interessante, né? Então, quando eu fui vereadora, né, na 2017, 2020, 4 anos, foi a época da pandemia, eu estava querendo continuar na política, sabe, Camila? Então, eu estudei muito, assim, eu fiz vários cursos na Assembleia Legislativa Mineira, antes de entrar para a vereança, tão logo eu fiquei sabendo que eu fui uma das 15 escolhidas, já fiz muitos cursos, foram em torno de 8 cursos,
e aí já entrei e comecei a fazer 2 pós-graduações, eu fiz gestão pública e gestão e organização da saúde, isso me ajudou muito. E a gente fala que apesar de eu ter deixado a política, eu realmente, foi durante a política você vê que é muita falsidade também, é muita coisa boa para você crescer, para você fazer pelo povo, para o coletivo. Mas as coisas foram chegando, em época de pandemia, mãe de idade, eu tive que fazer uma escolha e resolvi. E hoje eu faço um outro tipo de trabalho que eu atuo fazendo até inserção de DIUs no anteprojeto que eu fiz, quanto vereadora, atendo 14 municípios, já colocamos cerca de uns 600 DIUs, e a gente faz esse trabalho que eu muito me orgulho. Mas, na época, eu fiz esse projeto, como fiz outros que também hoje claudicam, mas a gente vê que como é que a gente pode melhorar a questão da saúde da mulher de uma forma assim, coletiva, no caso de administração pública, né? Primeiro, escolhendo bem os seus representantes, né? Quando eu vejo, e na época eu via muito até hoje, mas eu gosto muito dessa pessoa, estou devendo a ele, eu vou para votar nele. Eu falei, não vota não, eu falei, compra um presente para ele, mas vota numa pessoa que vai entender a real necessidade do povo, né? O que a gente precisa é mais acesso a essas mulheres, né? Um acesso amplo para essas mulheres que muitas vezes estão trabalhando com seus filhos pequenos, fazendo o que pode dentro de casa, às vezes em bairros longínquos, tem que deixar menino, às vezes, em creche para poder fazer uma consulta. Então, o acesso. Outra coisa é a capacitação dos profissionais, que precisa muito, né? Eu falo que nós, seres humanos, a gente nunca vai parar de aprender, né? Às vezes você está lá enterrada, lá naquele dia ali, tem muita gente que fala, se tem vida depois da morte, a gente está aprendendo, que eu também, a gente, né, cada um tem sua crença, mas o dia que você morreu, que deitou no caixão, você parou de aprender, vamos dizer, naquela vida ali. Mas até ali você está aprendendo. Eu aprendo todo dia aqui com meus pacientes. Estou aprendendo, falando alto aqui para os pacientes, a gente vai aprendendo, né? Então, isso quer dizer o seguinte, o que eu quis dizer com isso? Que o próprio gestor, a secretaria, as pessoas que trabalham, entender que essa mulher precisa do acesso ali, entender, aprender isso. A gente sabe disso, mas aprender a cada dia como captar essa paciente, né? A gente tem isso também nos estudos, mostrando que os agentes de saúde que vão nas residências, Maria, só não fez a mamografia, tem que vir fazer. Aí essa dona Maria também tem que ter consciência, né? Eu falo que a maior forma de prevenção é o conhecimento de qualidade, né? E como melhorar a saúde da mulher em termos de política pública é melhorando o acesso, melhorando a capacitação desses profissionais, descentralizando o atendimento, que é coisa que o SUS faz, mas tem que fazer melhor, né? E as medicações gratuitas também para essas mulheres, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que o mais importante é profissional de boa qualidade, humanizado, sabendo entender as diferenças de cada pessoa que ele vai atender. Então, doutor, para fechar essa entrevista, você quer fazer algum agradecimento especial, doutor? Deixar algum recado para a mulherada? Então, um agradecimento a você por ter me permitido estar falando aqui e falar para a mulher que assim, pessoal, a mulher é o seguinte, eu vou falar como médico, como mulher também, que é o seguinte, a gente às vezes coloca no médico ou no profissional de saúde o nosso problema, né? Mas assim, muitas das vezes a gente que tem que entender, gente, será que eu estou alimentando direitinho? Isso aqui faz bem? Você vê esse pessoal, Camila, muito inflamada, menina de 30 anos, comendo mal, salsicha, sanduíche, refrigerante, e não faz exercício, e dorme mal, é celular, entende? Não faz uma atividade física. Intestino mal, você sabe que o intestino, hoje eu falei com a paciente, o intestino, eu falei assim, como é que é o seu intestino? Ela falou, nossa, doutora,
uma vez de 4 dias, e chega às vezes até sangrar, para você ver como é que o intestino é preso. Eu falei, você sabia que o intestino muito preso, a pessoa. Eu falei assim, você é uma pessoa, você se sente irritada? Ela falou, nossa senhora. Aí eu até falei assim, briga fácil. Falei, nossa senhora, eu falei assim, você sabe que o intestino preso, a pessoa fica muito irritada. Olha só de você melhorar o intestino, verdura, laranja com bagaço, mamão, às vezes assim, água, a pessoa não esquece de tomar água. Fiz lá, a gente faz uma continha, o peso da pessoa, você tem que tomar 2 litros e 120 de água, a gente faz a fórmula. Quer dizer, a pessoa não toma, só da pessoa melhorar o intestino, ela já melhora a irritabilidade, porque 95% da serotonina é fabricada aqui no intestino, então você dá a sensação de bem-estar, a pessoa dorme melhor, entendeu? Então a pessoa está inflamada, está ali no celular, não faz nada direito. Então o que eu tenho que falar para você? Observa, porque às vezes você vai no médico, eu vou dar um laxante para essa pessoa, mas não, a pessoa não está fazendo o básico. Então, o básico, é alimentação, intestino, sono, atividade física e gerenciar a emoção, fica por conta da gente, a gente tem que fazer melhor, entendeu? É isso. E sempre procurar um bom médico, seu médico, não deixar de ir fazer sua consulta anual, né? Vai nos postos e mais importante, procurar um bom acolhimento. Mas mais que isso, é agradecer, muito obrigada. O pessoal poder te seguir Então, também a gente vai colocar aí na no sua, Instagram. é doutora Maria Ângela Girardi, é um prazer ter vocês lá. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Ótimo. Obrigada a você. Lembrando que a nossa entrevista vai ficar no ar hoje a partir das 10 horas da noite. Vocês podem rever nossas redes sociais e no YouTube. Um abraço. Até a próxima.